Olá, meu nome é Cris, eu quero me apresentar com vocês e com muita dificuldade, porque não é fácil lidar com essas situações, não é fácil entrar nesses assuntos. Eu vim aqui para conversar com vocês, para dividir a minha dor, dividir as minhas dificuldades, dividir também as minhas experiências, dividir a forma como eu tenho crescido em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao desespero. Eu sou casada com o Marcelo, tenho 2 filhas, Jennifer e Sofia, geradas, e tenho 2 filhos de coração, a Emily e o Brian. E entre esse relacionamento, esse casamento, eu também tive 2 filhos, tenho 2 filhos, porque eu tenho eles, Alice e Pietro. Só que esses filhos, eles são diferenciados. Esses filhos, eles são anjos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre isso que eu quero conversar, é sobre isso que eu quero dividir. E eu tô aqui me retirei um pouquinho do meu espaço, da minha casa, vim fazer uma caminhada, porque eu gosto de ter esse momento também para escutar algo de Deus, para refletir, para orar. E se vocês escutarem barulho, é as águas aqui. Mas eu quero poder dividir com vocês, mães, pais ou parentes, seja como for. Eu vim aqui dividir um pouquinho do meu processo com vocês e eu queria entender um pouquinho do processo de cada um. Esse é o propósito desse vídeo, é querer entender um pouquinho a história de cada um, é querer poder dividir a minha história com muitos, porque eu sei que muitas pessoas também de alguma forma procuraram ajuda no que eu vivi. E assim como eu também procuro ajuda também em muitas pessoas que viveu o meu processo. Eu lembro que quando eu perdi a Alice, vamos voltar assim um pouquinho da minha história, eu tive a Alicinha, uma menina linda, perfeita, cheia de saúde, a alegria da nossa casa, da nossa família, muito inteligente. Mas por motivos, Deus quis levar a minha filha. Quando ela tinha 1 ano e 6 meses, ela passou por um processo pelo qual eu quero entrar em detalhes em outro vídeo, não agora, porque isso é uma história um pouco mais delicada. Mas com 1 ano e 7 meses nós perdemos a Alicinha. A Alicinha foi morar no céu. E para nós foi algo que eu jamais pensei passar na minha vida. Mas algo que também não estava tão distante, porque Deus vinha me falando, me preparando para algo. Vinha pensamentos no meio, naquela época, assim, vinha pensamentos, sabe, suposições. Eu morava perto de um lugar onde tinha um cemitério. E ali, eu não sei porquê, eu sempre achava que eu ia deixar, eu pensava sempre nas minhas filhas. Mas enfim, eu deixei a Alicinha lá, o corpinho da Alicinha, claro, porque a Alicinha tá lá em cima. Mas nós passamos por um processo sobrenatural. 15 dias de intimidade com Deus, 15 dias de preparo, que Deus vinha nos preparando, e mesmo assim aquele preparo de Deus é que a gente entende o depois, né? Que é um preparo, porque no começo a gente só crê no milagre, a gente crê que todo o tempo vai dar certo, que as coisas iriam ser positivas, sabe? Que aquilo era um processo que estava acontecendo na minha vida, com a minha família, mas que tudo ia dar certo, que tudo ia voltar ao normal, que só era um tempo para a recuperação da Alice. Mas Deus não quis dessa forma, Deus, por seus motivos, teve planos diferentes dos meus.
e levou a minha filhinha. Naquele momento, quando ele levou a minha filha, naquele período, eu glorifiquei a Deus. Porque eu passei por um processo naqueles 15 dias sobrenatural com Deus. Um processo assim, olha, que eu perguntava e Deus me respondia. Eu falava, eu sentia dor e Deus me enchia, sabe? Foi incrível. Foi incrível. Foi um período assim de intimidade que eu nunca vivi com Deus. Acho que eu nunca vivi com ninguém. Porque é incrível. Mas Deus vinha me preparando. E eu lembro que quando eu perdi minha filha, eu glorifiquei depois. Eu glorifiquei a Deus, eu consegui glorificar enquanto estive velando ela, eu fui glorificando pela vida dela, porque eu fui grata ao Senhor, pelo tempo que Ele me permitiu viver com ela, porque ela era tão especial. Ela era tão inteligente, ela me trouxe tanta coisa, tantos legados, ela me trouxe tantas coisas boas, que ali eu consegui agradecer, sabe, pelaquela vidinha que eu tinha ali. Por tudo que ela nos permitiu viver com ela, sabe. A minha família inteira, minha mãe, minha sogra, minha família inteira, tenho certeza que todos que conviveram com a Alice sentiu o quanto ela era especial. Mas Deus levou. E ali eu vivi um processo. Início do processo, né? E aí logo após eu comecei a orar, pedir para Deus que eu queria gerar outro filho. E Deus me concedeu. Deus falou que me daria. Foi algo muito incrível porque eu orei. E Deus me respondeu também usando outra pessoa sobre aquilo. E eu engravidei do meu filhinho, do meu Pietro, meu arco-íris. Passamos um processo também complicado no início, quando ele nasceu com 10 dias. Mas isso também é outra história que eu quero contar depois. Mas com 2 mesinhos o Pietro voltou para casa e foi a nossa alegria. O Pietro nos renovou, assim, ele nos trouxe força em meio à dor. Ele nos trouxe esperança em meio a caos. Sabe, ele trouxe o brilho da nossa casa de novo. Ele era a nossa alegria, nossa casa foi transformada novamente com brinquedos, toda colorida, com musiquinhas infantil, louvor, porque o Pietro adorava ouvir louvor, muito louvor. E a nossa casa ali foi transformada. Mas com 10 meses, Deus nos pregou mais uma surpresa, mas essa eu não fui preparada. Essa literalmente eu fui pega de surpresa. Eu, meu esposo, meus filhos. Em 3 dias Deus levou o Pietro. E eu sinto nó até hoje na minha garganta. Isso faz 1 ano. 1 ano e pouquinho. Alice faz 3 anos. Agora, em agosto, dia 10 de agosto, fez 3 anos. E o Pietro, dia 24 de julho, fez 1 ano. E a gente tem vivido o processo. Que não tem sido fácil, mas a gente tem vivido, graças a Deus. A gente tem vivido, sabe? A gente tem andado, a gente tem conseguido. Mas eu trouxe um pouquinho dessa história para dividir com vocês, porque eu também queria poder levar isso mais longe, sabe? Não ficar só na minha dor, não ficar só nas minhas experiências, não ficar só no como eu estou fazendo para viver, como eu estou lutando, qual as artimanhas que eu estou usando para continuar. Eu queria que isso fosse mais longe. Eu queria que as mães, os pais, os filhos, os irmãos, ou até mesmo aqueles que são só de coração, dividissem um pouquinho da história de vocês comigo, comentassem aí embaixo no vídeo.
O que vocês estão fazendo para continuar vivendo? O que vocês fazem para continuar vivendo? Qual o processo? Como que vocês, no que vocês se apegaram? Gente, eu não estou aqui falando só para pessoas cristãs, para pessoas que, sabe, eu quero dividir essa experiência, eu quero aprender com todos, com católicos, com banda, com pessoas que não seguem nenhuma religião, com todos, assim, eu não tenho nem, não consigo nem expressar assim, mas com todas as pessoas, sabe? Porque eu acredito que nesse momento de dor, a gente não consegue fazer essa divisão, a gente só consegue viver essa dor, né? E com certeza todos, eles precisam, eles passam por algum processo que em algum lugar eles depositam, sabe, aquela dor e buscam força. E eu quero dividir hoje com vocês no que a minha experiência que eu estou vivendo e no que eu me apeguei. Hoje eu escutei uma frase que diz assim, que a água quente, ela é capaz de amolecer a batata, mas ela também é capaz de endurecer o ovo. Ou seja, a gente pode usar a água quente da forma como nós quiser. Da forma como nós preferir, a gente pode tanto como amolecer o nosso coração, como endurecer o nosso coração. Mas eu creio que a vontade de Deus é que a gente possa amolecer o nosso coração, né? É que a gente venha abrir o nosso coração e pedir o socorro, e buscar por força, e buscar por fortalecimento, e buscar por entendimento. Não por quê, mas para quê. Isso é uma coisa, parece cômico eu estar falando uma coisa dessas, porque eu já me perguntei muitas vezes por quê. Por que Deus? Por que comigo? Eu não sou uma pessoa ruim. Meu marido não é uma pessoa ruim. Nós não somos uma família tão torta assim. Nós somos uma família diferente. Uma família grande, cheia de bagagens. Nós também temos gerações diferentes. Mas dentro da minha casa, da minha família, a gente fez de tudo. A gente faz de tudo pelos nossos filhos. A gente transmite amor. A gente cuida. Aí a gente pergunta, Senhor, tantas mães, tantos pais que fazem mal para os seus filhos, que tiram a vida dos seus filhos, Pai. Tanta gente que simplesmente maltratam, esquartejam seus filhos, dão seus filhos, prostituem seus filhos. E tudo que a gente queria era zelar pelos nossos, era cuidar, era dar amor, era criar história, era deixar legado. E nós não podemos fazer isso. E eu tenho certeza que muitas mães, muitos pais, muitos familiares se questionam quanto a isso. Mas eu quero dizer para vocês também que o nosso querer é diferente de Deus. Que os nossos planos são diferentes de Deus. E que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Ainda que nós não entendemos hoje. Mas eu creio nisso. E eu também sei, com os meus olhos espirituais, eu sei que os meus filhos, Alice e o Pietro, eles estão muito melhores que eu. Que eles são privilegiados de viver ao lado do Pai. Que eles estão livres desses pecados, dessa dor, desse sofrimento, de tudo que poderia fazer mal a eles. Mas o meu coração humano, ele dói todos os dias. Sangra todos os dias. Mas sabe o que eu faço todos os dias? A gente tem um Deus, né? A gente tem um Deus. E esse Deus, ele é educado. Ele é bondoso, ele é amor. Esse Deus, ele bate na nossa porta todos os dias. Mas sabe o que acontece? É preciso que a gente abra a porta. Senhor, vem fazer morada comigo. Vem fazer morada no meu coração.
Eu quero dividir os meus problemas, as minhas dores com o Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus conhece tudo, a cada detalhe. Só que Deus não é invasor. Ele não invade. Ele espera com que a gente chame, com que a gente busque ajuda. E vocês não vão acreditar que Ele ajuda. Ele fortalece. Gente, eu sou a experiência mais viva que isso acontece. Quando a gente fica doente, a gente precisa passar por um processo. A gente vai para o hospital, a gente toma uma medicação e a gente precisa ficar bem para voltar para casa. Quando a gente passa pelo luto, a gente precisa passar pelo processo de ir para o hospital, pelo processo da medicação para sarar a ferida, para botar ali também como é que se diz? O curativo. Custa às vezes, custa muito para passar. Tem pessoas que ficam por muito tempo no hospital. Mas a gente só tem duas saídas. Ou a gente morre ou a gente sai do hospital. E eu creio que muitos aqui precisam buscar por isso, sabe? Por sair do hospital. Vai ter um processo de recuperação lá em casa também. Vai ter. Mas a gente precisa passar por isso. E o que eu quero dizer para vocês? Isso foi um método que eu usei muito. Muito, muito, muito. E uso até hoje. Praticamente todos os dias. Tira aquele momento, vai chorar no seu quarto. Grita, extravasa. Coloca a cara no travesseiro, chora. Se deita no chão, chora. Grita, Senhor, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Só a Tua mão para me sustentar. Arranca toda dor do meu coração, substitui pelo Teu amor. Porque eu, com a minha força humana, não tenho forças, Pai. Eu não consigo. Mas eu tenho certeza que o Senhor consegue me carregar, o Senhor consegue me ajudar. E assim a gente vai passando, dia após dia. E tem sido assim, viu? Tem sido assim que eu tenho vivido e tem sido uma honra sentir que eu tenho um Pai, que Ele me cuida, que Ele sim, Ele permite, porque eu não entendo, Ele permite. Ele permite porque Ele sabe o além, Ele sabe o futuro, Ele sabe o tempo determinado para todas as coisas, mas Ele permitiu que Alice e o Pietro fossem morar com eles. De repente, isso tudo foi, como dizem, que todo mundo me fala muito assim, que nós somos como Jó, né? Que o inimigo veio e fez uma proposta para Deus para testar a nossa fé. E Deus permitiu com que o inimigo tocasse na vida. Isso eu nunca aceitava de jeito nenhum. Eu nunca aceitava. Não, isso não é coisa do diabo. Isso não é coisa do diabo. Mas o que eu entendi é que o diabo, ele pode sim tocar na vida das pessoas, ele pode entrar, interferir, mas as coisas só vão acontecer se Deus permitir. E aí o que eu entendi mais ainda é que, independente da vontade do diabo, os meus filhos eram 2 anjinhos lindos, sem pecados, inocentes. Então, independente de qualquer situação, eles estariam no céu. Não há erro para isso. Então, eles são privilegiados. Eles são privilegiados porque hoje eles vivem no reino do Senhor. Mas é complicado, né? É complicado viver tudo isso. É bem complicado e se a gente não tiver forças, a gente não consegue. A gente não. Nós, força, muito, muito pouco, muito pouco. Mas a força que vem do céu a gente consegue viver. Aquela força sobrenatural de todos os dias. Gente, todos os dias, muito clamor, muita oração, muito renovo. E a gente passa por tanta coisa. Tantas lutas, tantas batalhas. Não foram só Alice e o Pietro. Mas devido a outras coisas, outras situações. E a gente tem que viver, porque daí a gente vive aquela dificuldade. E aí tu pensa naquela outra dor que tu já passou, que é muito, muito, muito pior. E aí tu se questiona. Por que, Deus?
passar por tanta coisa, Senhor? Por que a gente tem que passar, minha família, os meus filhos, por que eles têm que passar por tanta coisa assim? E a gente não sabe, mas eu acredito que Deus vem nos moldando, Deus vem nos preparando, porque Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Acho que de todas as dores a gente precisa extrair a experiência da vida. E eu quero dizer para vocês, reflitam nisso. Parem e pensam, do que vocês conseguem tirar, qual a experiência que vocês conseguiram extrair com todo esse processo que vocês vêm passando, que passaram? Qual a parte boa que vocês tiraram disso? Porque em tudo a gente tira. A gente tem dois caminhos. Ou a gente pode tirar a parte boa, porque a gente aprende, ou a gente se enfia num buraco. A gente isola. Ou a gente trava. A gente trava num lugar e a gente não consegue mais andar. Eu te confesso que eu passei por isso. Por algum momento pensei em parar, em travar. Perdeu o sentido, não tinha mais forças. Mas aí eu olho, e se eu me entregar para Deus? E se eu me entregar para Deus? Não, e se eu me entregar assim, dessa forma? Desculpa. Não lutar mais. Eu vou ser digna de um dia estar com meus filhos. Eu vou ser digna de um dia poder contemplar tudo que Deus tem nos preparado. E o resto da minha família? E as minhas filhas? O meu esposo? Todos os meus filhos? Eles são dignos disso? Será que eles também precisam pagar esse preço? E vocês aí? O que vocês estão fazendo? Vocês têm mais família? Vocês têm lutado pelos outros, pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, pelos parentes que estão perto, pela mãe, pelo pai? Porque na verdade às vezes a gente trava na nossa dor, né? Mas a gente esquece que todos que estão na volta, eles sofrem também. Os nossos filhos sofrem, nosso esposo sofre. Então a gente precisa sempre pensar que o outro também está sofrendo. Nossas mães, os nossos pais, eles sofrem também. Eles também passam pelo processo. E a gente precisa ajudar, buscar de alguma forma força primeiramente para nós, porque nós precisamos estar bem primeiro. Nós precisamos estar forte primeiro. Forte todos os dias. Quando eu digo forte, não é estar forte, porque eu não sou forte. Até muitos me falam assim, nossa, como tu consegue? Eu, se fosse no teu lugar, já teria morrido, já teria me acabado. Gente, eu não sou forte. Mas o Deus que eu sirvo me fortalece. Isso eu não tenho dúvida. Ele me sustenta todos os dias, ele me carrega no colo todos os dias. Tem dias que eu não queria nem me levantar da cama. Eu olho a foto dos meus filhinhos e digo, ai Deus, que saudade. Meu pai, que saudade. Eu só queria poder ficar um pouquinho com eles, abraçar, sentir o cheirinho, aquela alegria, aquele brilho no olhar. Mas eu não posso. Mas eu sei que o que mais me aproxima dos meus filhos é estar com Deus. Porque eu sei que é lá que eles estão, junto com o nosso Pai eterno. Então, eu quero deixar aqui com vocês essa minha experiência, essas minhas dores, essas minhas dificuldades, mas também força para todos os dias continuar, para todos os dias me levantar da minha cama e saber que eu tenho um pai que cuida de mim, saber que eu tenho uma família que também depende de mim, que eu tenho os meus filhos que precisam de atenção, precisam de cuidados, que precisam ser olhados, porque eles também passam pelas dificuldades deles. Meu esposo que precisa de uma mulher que fique do lado dele. E como vocês fazem para isso? Como vocês estão vivendo? Como vocês estão se agarrando? Qual força você se mantém? Não importa o tempo. Não importa o tempo que passaram pelo processo, pela luta, que perderam seus filhos, seus pais.
seus irmãos, não importa o tempo, mas eu sei que todos passam por um processo e que todos ainda estão sentindo, independente do tempo, que nem hoje eu estava lendo lá no grupo das mães. Uma mãe me respondeu lá: eu perdi minha filha faz 21 anos e eu ainda sinto todos os dias a mesma dor. Ah, cara, 21 anos! E aí eu me pergunto: Deus, eu vou sentir essa dor todo esse tempo? Vai ser. Vai amenizar. A gente vai aprender a lidar com a dor. Mas eles serão sempre filhos. O filho nunca deixa de ser filho. Eles serão sempre filhos. Eles terão sempre o espaço deles dentro de mim. E eu vou levar para o resto da minha vida os meus filhos, até poder me encontrar com eles novamente. E essa é a minha esperança. É poder me encontrar com eles novamente. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar essa mensagem com vocês. Eu espero que a gente possa também falar mais vezes, que eu possa dividir outras experiências com vocês, contar um pouquinho mais da história da Alice e do Pietro, contar a história da minha família também, dos meus filhos, do meu esposo. Fiquem com Deus todos. Um grande beijo para cada um.